Glórias a Deus. Aleluias. Deus seja louvado. A paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos. Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos os meus ouvintes. Neste dia gloriosa. Nesta manhã gloriosa. Ou aliás, nesta final de amanhã, né? Já está perto de meio-dia. Louvado e agradecido é o Senhor dos Exércitos. Estou aqui, irmãos, nesta montanha de oração, finalizando o meu propósito. Propósito esse de 40 dias com o Senhor Jesus, na presença do Senhor Jesus, 40 dias de propósito. Temos que se esforçar, irmãos, porque se nós não se esforçarmos, nós não alcançamos de Deus aquilo que o nosso coração almeja. Temos que ter esforço, temos que buscar do Senhor, para que o Senhor Jesus ele possa dos altos céus, ele ver, ele contemplar o meu esforço, o seu esforço. E nós, irmãos, temos que fazer a nossa parte. Não podemos ficar se escorando em alguém, em um ombro amigo. Porque, na verdade, temos que cada um de nós temos os nossos particulares com o Senhor. Não é verdade? Então, tem propósito que nós fazemos, que o Senhor Deus, ele toca no nosso coração, que é com você e Deus. Não é verdade? É você e Deus. Então, quando Deus lhe incomoda para fazer algo, faça. Peça de Deus confirmação e faça. Coisa do adversário não é. Por quê? Porque o adversário ele não quer você mais perto de Deus. O adversário ele não quer você com intimidade com Deus. E o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, geme dentro de nós. Quando há uma necessidade de nós se aproximar, se achegar mais diante do Senhor. Então o Senhor Jesus, ele nos incomoda. O Espírito Santo de Deus geme dentro de nós, porque nós sabemos que alguma coisa há em falta, que precisamos se ajustar em alguma coisa, em alguma área da nossa vida. Nós sabemos as áreas que precisamos se ajustar. Nós sabemos a área a qual nós precisamos entrar pela porta. Mas não é fácil, porque há uma luta travada entre a carne e o espírito. A sua carne só quer os prazeres daqui da terra. A sua carne só quer as coisas daqui da terra. Só quer o que agrada a sua carne. Mas o espírito não. O espírito, ele almeja as coisas dos céus, as coisas do alto. E a Bíblia diz que o tempo todo a nossa carne, ela fica contendendo com o nosso espírito. Então, irmãos, o bom é fazer a vontade do espírito. Porque a vontade da carne, o final é destruição, o final é só trevas. Então, irmãos, não pense que quando você estiver fazendo uma campanha, não pense que foi água abaixo, ralo abaixo, não. Todas as campanhas que você fizer, todos os propósitos qual você fizer, apresentar diante do Senhor, o Senhor Deus, ele está vendo, ele está contemplando. Agora, Deus vai agir na minha vida, na sua vida, é no tempo dele, não é no meu tempo, não é no nosso tempo, é no tempo dele. Porque na palavra de Deus, quando Daniel, ele teve uma visão da Pérsia,
Ele não entendeu. E ele ficou atribulado por 3 semanas. Ele ficou... Quando ele viu aquela visão, os amigos dele tremeram diante de Deus, se esconderam, fugiram, mas ele continuou ali naquela visão. Ficou ali contemplando. E ele não entendeu, ele ficou perturbado e ele não entendeu aquela visão qual ele teve. Então diz a Bíblia, aleluia, louvado seja Deus, que ele, aleluia, se absteve de comer carne, de tomar vinho, aleluias. Ele não ficou se alimentando dessas coisas durante 3 semanas, durante 21 dias, aleluias. E ele começou a apresentar a Deus a causa daquela visão que ele tinha, e ele não estava entendendo aquela visão, e ele começou a orar a Deus, aleluias. Mas no último dia, irmãos, 21 dias se completou, e ele se apresentou diante dele, o anjo Miguel, aleluias, e passou para ele todo o entendimento daquela visão a qual ele teve, aleluias, e disse para ele: não temas, Daniel, esta visão qual você teve vai ser ainda para muitos dias, vai ser para muitos dias ainda, é no fim dos últimos dias. E Daniel, ele não entendeu, porque ele pensou que era naquele momento, naquele tempo a qual ele estava vivenciando, a qual ele estava vivendo. Ele pensou que era na geração dele, irmãos. Tem coisas que Deus mostra a nós e nós não entendemos. Precisamos sim buscar dos altos céus o discernimento que Deus quer falar conosco, porque se nós não buscarmos de Deus o discernimento dos altos céus, nós ficamos atribulados, irmãos. E o discernimento só tem os céus para nos dar. Tem coisas, aleluias, que Deus me mostra, e eu fico um pouco perturbada, sem entender. Mas quando eu desço, aleluias, na oração, o Espírito Santo de Deus me traz a revelação daquilo que eu vi, daquilo qual eu contemplei, daquilo qual eu sonhei. Aleluia. Tem sonhos, irmãos, realmente que é sonhos da noite, sonhos barriga cheia, sonhos da carne. Mas você sabe quando Deus está lhe dando a revelação. Você sabe quando o sonho, aleluia, qual você está tendo é um sonho revelado, é um sonho profético. Aleluia, louvado e engrandecido ao Senhor dos Exércitos. E aqui, irmãos, aleluia, no livro de Daniel, no seu capítulo 10 e versículo 12, diz assim: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aleluias. E o anjo Miguel desceu, irmãos. Mas desde o primeiro dia, aleluias, que quando Daniel apresentou aquela causa diante de Deus, o Senhor já estava com seus ouvidos atentos, aleluias, àquele propósito de Daniel, aquela oração de Daniel. Eu quero dizer para você, você que tem feito os propósitos de 21 dias, de 40 dias, aleluias, e até de mais tempo, e até hoje você não obteve resposta. Eu quero te dizer que desde o primeiro dia que você levantou este propósito diante de Deus, o Senhor Deus, Ele já contemplou, o Senhor Deus, Ele já ouviu, o Senhor Deus, Ele já se levantou do trono, o Senhor Deus, Ele já assinou, aleluia, o decreto da tua vitória. Agora descansa o teu coração, porque não é no meu tempo, não é no teu tempo, é no tempo do Senhor Jesus, no tempo de Deus, não é no tempo dos homens aqui na terra. Aleluias, não é no tempo do relógio dos homens aqui na terra que o Senhor vai agir na minha vida e na tua vida, meu querido e minha querida, mas é no tempo do Senhor Jesus. Ele não atrasa, Ele não chega adiantado, aleluias. O Senhor Jesus, Ele só chega na hora exata, Ele só chega, aleluias, na hora certa, na minha e na tua vida, para Ele te dar vitória.
Aleluias. Agora também, irmãos, eu quero dizer uma coisa a você. Você, irmãos, que entre propósito e quebra este propósito, não brinque com as coisas espirituais, não brinque com as coisas dos céus, não brinque com as coisas dos altos, porque, irmãos, a partir do momento quando você, aleluia, entra numa dimensão espiritual, os céus já ouvem, os céus já ficam atentos às suas petições, aos seus propósitos. Tem pessoas que entram em propósito direto e quebram o propósito direto. Meu Deus do céu, no mundo espiritual tem um monte de pendência para ser resolvida. Tem que resolver a situação no mundo espiritual, irmãos. Que o mundo espiritual, o negócio é sério. O mundo espiritual se movimenta, irmãos. Para acontecer qualquer coisa na minha vida e na sua vida, é preciso o mundo espiritual primeiro se movimentar. É preciso o mundo espiritual primeiro agir primeiro, para depois se materializar, se concretizar no mundo terrestre. Aleluias. Louvado seja Deus. No livro de Joaquim, irmãos, que diz assim no versículo 27 e 28, Jó 22, versículo 27 e 28, que diz assim: tu orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em todos os teus caminhos. Aleluias. Louvado seja Deus. Quando nós, irmãos, entramos em algum propósito, temos que ser firmes. Eu determinei este propósito, aleluias, de 40 dias. Não pense em você, meus amados irmãos e ouvintes que me ouvem neste dia, que foi fácil. Eu tenho um problema de pressão arterial. E durante esses 40 dias que eu estava de propósito, logo no início, irmãos, amados ouvintes que me ouvem neste dia de hoje, foi uma batalha espiritual, ao ponto, irmãos, de eu pensar que o Senhor Deus não estava ouvindo o meu propósito. Ao ponto, irmãos, de eu pensar que Deus não estava contemplando o meu propósito. Nos primeiros 5, 6 dias, eu comecei a sentir forte dor de cabeça. A minha pressão começou a ficar alta. E eu disse, não, eu só vou tomar meu remédio de pressão quando eu entregar o meu propósito. E aí, irmãos, quando eu terminava meu horário, eu me medicava. Mas, irmãos, não foi fácil. Hoje é segunda-feira. Tem 8 dias hoje que eu vim ficar boa da pressão. Tem 8 dias hoje, irmãos. Faltando 8 dias para eu finalizar este propósito. Foi que minha pressão veio normalizar. Porque a minha pressão estava oscilando o tempo todo, ficando alta. O tempo todo ficando com dor de cabeça, irmãos. Porque não foi fácil. A batalha no mundo espiritual foi travada. Mas o Senhor Jesus, Ele me deu vitória. E o Senhor Jesus, Ele te dá vitória. Não pense que é fácil. Porque a partir do momento, irmãos, quando eu e você, aleluia, passamos a fazer um propósito, entrar um propósito diante do Senhor, o adversário da nossa alma, a batalha travada no mundo espiritual se trava. Os adversários começam a agir e guerrear contra a minha vida e contra a sua vida, para que o Senhor Jesus, Ele não venha nos dar vitória. Mas o Senhor Jesus, Ele quer ver o meu esforço, Ele quer ver o teu esforço. E temos que ser, irmãos, determinados no nosso propósito e irmos até o fim. Aleluia! Eu cheguei hoje até o fim nesta campanha, neste propósito. Aleluia! E eu glorifico, exalto o nome do Senhor. Aleluia, porque eu venci, irmãos, e você também vencerá. O Senhor Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, vocês também vencerá. Aleluia, quando você entra num propósito, irmão, não pense que você entra só. Aleluia, não pense que você entra neste propósito só.
O Senhor Jesus, Ele acampa os anjos ao nosso redor. O Senhor Jesus, Ele envia anjos para te dar força. O Senhor Jesus, Ele nos dá vitória. O Senhor Jesus, aleluia, Ele nos incentiva dentro da sua palavra para que nós possamos ir até o fim. Mas também, irmãos, quando você se levanta para fazer um propósito, não pense também que o adversário também da nossa alma, ele não se levanta também não, que ele se levanta. Ele se levanta para colocar, irmãos, pensamentos negativos na sua mente, dizendo que o Senhor Deus não está ouvindo o seu propósito, dizendo que Deus não vai ouvir a sua petição, dizendo que Deus não vai entrar em providência, dizendo que este propósito que você está fazendo, está sendo em vão. E Satanás, irmãos, começa a querer, irmãos, perturbar a sua mente com pensamentos negativos. Ele começa a colocar desânimo em seu coração para que você possa desistir do propósito. Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Satanás, ele tem que bater em retirada, irmãos, na minha e na sua vida. Por 7 caminhos ele veio, por 7 caminhos ele voltará. Satanás, ele é um derrotado, ele é um perdedor. E não pense que ele vai parar, não. A todo instante, irmãos, ele quer colocar no meu pensamento, no seu pensamento, que o Senhor Jesus, ele não é conosco, que o Senhor Jesus, ele não é comigo, que o Senhor Jesus, ele não é contigo. Mas diga, irmão, se não for a misericórdia do Senhor para com a minha e com a tua vida, diz aí, irmãos, pense aí comigo, o adversário da minha e da tua alma, ele já teria nos devorado vivo. Ele já teria, irmãos, nos devorado vivo. Mas louvado e engrandecido é o Senhor dos Exércitos. Aleluia, a palavra do Senhor diz ao fraco que eu sou forte. Diz ao fraco que eu sou forte. Você é forte, irmãos. Você é forte porque você tem o Rei dos Reis. Você tem um leão da tribo de Judá. Aleluia, que nunca perdeu uma peleja no campo de batalha. Aleluia, Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus, ele nos sustenta, ele te levanta com as suas mãos, ele te ergue, aleluia, e te diz, não temas, porque eu sou contigo, aleluia. Miguel disse para Daniel, Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que tu levantaste esta oração, que tu levantaste este propósito, Daniel, o Senhor Deus ouviu. O Senhor Deus dos altos céus contemplou a tua oração, Daniel. Aleluias. E me enviou, Daniel. Mas no mundo espiritual houve uma batalha. Houve uma batalha com Miguel, irmãos. No mundo espiritual, contra o adversário. Para que ele pudesse descer e dar vitória e dar resposta a Daniel. Daniel continua ali orando, até o anjo se apresentar para ele e trazer a mensagem de Deus. O mensageiro de Deus chegou na vida dele. E o mensageiro vai chegar para mim e para a tua vida. A resposta de Deus vai chegar para mim e para a tua vida. Ravassuriandarabracai. Oribicantaravassuriandarai. Você não vai ficar confuso. Você não vai ficar confusa. Você não vai ficar perturbado. Você não vai ficar perturbada, você não vai ficar atribulado com este seu coração. Aleluia! Porque assim como Ana orou no templo, o Senhor deu vitória a ela. Ela orou no templo e o Senhor deu a resposta a ela. Deus não deixa, irmãos, os seus servos sem resposta. Deus não deixa os seus servos sem resposta. Aleluia. Você estiver buscando de Deus a resposta, na hora certa a resposta vai chegar para a tua vida. Amém? E receba esta palavra, porque vem do coração de Deus. E a paz de nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém. A paz do Senhor. Compartilhe este vídeo.
Eu demoro assim mesmo de entrar, mas você que é inscrito, não saia deste canal, porque este canal é edificações de vida. Sabe o que é que eu fico besta, irmãos? Sabe o que é que eu fico analisando? Escute isso aqui comigo, por favor, por gentileza, e compartilhe para todos que precisam ouvir esta palavra qual eu vou falar agora. Quando há um vídeo de escândalo, quando um servo de Deus cai em escândalo, aí sabe o que acontece? Há um compartilhamento terrível de milhões de visualizações, não é verdade? Observe comigo quando há um escândalo com alguém, com um servo, com a serva de Deus. Quando explode um vídeo de escândalo, de que um servo de uma serva de Deus caiu, aí tem aquele compartilhamento terrível, tem não sei quantas milhões de visualizações, e um passando para outro, botam até em grupos de WhatsApp, para que chegue mais aquele vídeo com velocidade, com violência terrível. Não é verdade aquele vídeo? Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Esses vídeos de quando um servo, uma serva de Deus cai e que toca o escândalo, é compartilhado. Eu quero dizer para a sua vida, que essas vidas, qual está sendo, que está compartilhando e recebendo esses vídeos, não está sendo edificado, não. Simplesmente as suas vestes que está sujando. Porque nós não podemos, irmãos, se corromper e se sujar com coisas imundas. Mas esse vídeo ao qual está sendo, aleluia, gravado neste momento que você está ouvindo, para a sua vida, está edificando o seu espírito, está edificando a sua alma, está, aleluia, alvejando as suas vestes, está, aleluia, tirando você da perturbação, está te entregando de Deus uma resposta, está aumentando a sua fé, está aumentando a sua determinação, amém? A paz do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Beijo, Deus abençoe a todos.